boa noite. Sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Está começando agora o Redação BH News desta quarta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Se você quiser falar comigo, você também pode usar o meu e-mail. É carlosbarroso@hotmail.com. Muito bem, nós vamos falar muito nessa edição desse início do processo de impeachment da presidente Dilma. O governo sofreu várias derrotas. A primeira derrota foi em relação ao vice-presidente Michel Temer, que mandou para o governo uma carta em que dizia que o governo nunca confiou nele, nem agora, nem no passado, e que ele acredita que não vai acreditar também no futuro. Ou seja, Michel Temer já anunciou o rompimento, de uma certa forma, com a presidente Dilma, um rompimento que já existia na prática. Os dois nunca se entenderam bem. Agora à noite, eles devem ter uma conversa, mas eu acredito que seja uma conversa tipo aquela briga de marido e mulher. Encontra outras vezes apenas para reafirmar os motivos da briga. E o governo também teve várias derrotas, até mesmo na eleição da comissão que vai começar a definição do impeachment. A chapa da oposição, coordenada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, venceu essa primeira eleição e colocou o governo em uma relação difícil, embora essa comissão tenha sido suspensa até uma definição do Supremo Tribunal Federal. Outra derrota do governo. O PMDB tinha um líder, Leonardo Pisciani, que era contra o impeachment, pró-Dilma, caiu nesta tarde. Outro Leonardo do PMDB, Leonardo Quintão, aqui de Minas, assumiu o lugar na liderança do PMDB, o lugar do outro Leonardo. Leonardo Quintão é contra a presidente Dilma, se coloca numa política contra a presidente Dilma, porque é muito próximo a Eduardo Cunha e também a Aécio Neves. Outra derrota do governo. Vamos falar mais pela frente. Primeiramente, vamos conversar com notícias da Polícia Federal, que deflagrou na manhã de hoje uma operação para combater uma organização suspeita de direcionar licitação e desviar recursos públicos da Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Quer dizer, até no sangue, até na extração do sangue está acontecendo corrupção. Durante o cumprimento de um dos 28 mandados de busca e apreensão realizados, a Polícia Federal flagrou maços de dinheiro sendo arremessados da janela de um dos apartamentos das Torres Gêmeas, edifício onde vive um dos investigados, o diretor-presidente Rômulo Maciel Filho, no bairro de São José, na área central do Recife. É apurado, no entanto, quem teria arremessado os pacotes antes da chegada dos policiais. Entre os crimes investigados na operação estão corrupção passiva, infringência da lei de licitação, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O inquérito já teria verificado desvios de aproximadamente 20 milhões de reais, mas esse valor pode ser ainda maior. A corrupção já é uma extração de sangue, principalmente dos mais pobres. E agora, como se viu aí nas imagens, eles foram literais, né? Até jogaram fora o sangue da corrupção, com medo da polícia, da investigação da polícia. Assim não dá, né? Corrupção até na Hemominas e Companhia Limitada, aí é difícil. E o futuro do aplicativo Uber em Belo Horizonte começou a ser decidido hoje, quando vereadores da capital iniciaram a análise do projeto de lei que regulamenta a atuação dos motoristas na cidade.
O texto, de autoria do Executivo, abre a possibilidade de incorporação do serviço oferecido pela plataforma digital ao que já é prestado pelos taxistas. Na prática, se a proposta for aprovada, o Uber é extinto. Para tentar barrar a aprovação do projeto de lei, o Uber lançou campanha em que incentiva os usuários a mobilizar contra o texto. A empresa pede que sejam enviados e-mails para os vereadores, lembrando que eles não podem ceder à pressão de uma única categoria e ignorar completamente os interesses da população. Pelo site newroom.uber.com, você pode mandar uma mensagem automática aos parlamentares. Uma das vias de acesso ao Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, foi interditada ontem por causa de obras de ampliação do Terminal 2, aqueles puxadinhos que são feitos nos aeroportos. Segundo a concessionária que administra o local, a BH Airport, a medida foi adotada para garantir mais segurança aos passageiros. O terminal deve ser acessado pela pista marginal da LMG 800. O trajeto até o aeroporto, no sentido Belo Horizonte-Confins, continua sendo feito normalmente pela rodovia. As entradas aos estacionamentos também devem ser feitos pela via marginal. Além de todos os problemas, inflação, corrupção, desemprego, crise econômica, o país também enfrenta o Zika vírus, apontado como responsável pelo aumento de casos de microcefalia no país. O Zika vírus infectou ao menos 500 mil de brasileiros neste ano, de acordo com a estimativa mais otimista do Ministério da Saúde. Na previsão mais pessimista, foi contaminado 1.400.000 pessoas, segundo o protocolo de vigilância e resposta à microcefalia e ao Zika. O Brasil já soma 1.761 casos suspeitos de má formação, com 19 mortes de bebês notificadas. O governo federal publica pela primeira vez uma projeção sobre o grau de disseminação do Zika pelo país. Embora ainda não existam testes em quantidade e qualidade suficientes para diagnosticá-los, e como em 80% dos casos o paciente infectado não apresenta sintomas, o Ministério fez uma projeção com base em casos descartados de dengue. O Ministério chegou ao número mínimo de 497.593 casos e máximo de 1.482.701. Durma com o barulho desse pernilongo. Dengue, Zika vírus e outras doenças. E olha aqui, uma das piores coisas, uma das piores atuações que eu já vi aqui do meio público em Belo Horizonte foi a suspensão daquele restaurante popular que fica ali no bairro Santa Efigênia. Há quase 3 anos foram iniciadas obras de restauração do restaurante, mas a ideia, ao que parece, era fechá-lo até definitivamente. E é um restaurante que serve às pessoas mais necessitadas, mais pobres. Agora, as obras no restaurante popular da Rua Ceará, no bairro Santa Efigênia, finalmente devem ser entregues no mês que vem. Apesar disso, a tão aguardada reabertura para a população vai demorar um pouco mais. A unidade está fechada desde julho de 2013 para reformas. A entrega das obras estava prevista inicialmente para janeiro deste ano, mas um atraso de quase 1 ano atrapalhou o cronograma. Segundo a superintendente da SUDECAP, a estimativa é que o restaurante esteja à disposição da população a partir de março do próximo ano. Ou seja, o restaurante vai ficar fechado mesmo quase 3 anos. É muita falta de consciência. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.